sou Deca Bolonha, proprietária da Potiguar Turismo, uma empresa radicada no Rio Grande do Norte, na cidade do Natal, e trabalho com receptivo. Eu, em 1973, eu morava no interior do Presidente Prudente e vim embora para São Paulo porque eu queria ser atriz. Aí chegando aqui em São Paulo, já entrei logo, fui trabalhar num banco. Por quê? Porque eu era atriz, queria ser atriz, mas eu precisava de ter uma segurança. Fui trabalhar no banco, tal, maravilha, e fazendo o curso para ser atriz. Um ano depois, eu tirei férias e fui para Presidente Prudente, que era a minha cidade, onde residia minha família. Chegando lá, nem bem nas minhas férias, a minha irmã, que trabalhava em turismo, trabalhava na Panorama Turismo, que era uma grande empresa de viagens rodoviárias, e naquela época o forte era o rodoviário, me ligou convidando para que eu fosse fazer um trabalho de guia. Aí eu fui lá fazer um trabalho de guia, cheguei numa quarta-feira, nunca esqueço, cheguei numa quarta-feira às 5 horas da manhã, fiquei o dia inteiro de quinta-feira trabalhando igual uma louca, para entender, porque como que eu ia fazer o turismo, como eu ia ser guia de turismo, eu sabia, conhecia Foz do Iguaçu, porque o Presidente Prudente não era tão longe de Foz do Iguaçu, a gente vivia lá, mas como que eu ia falar da estrada, que estrada que eu estava passando, onde eu estava indo. Aí fiquei naquela biblioteca aqui em São Paulo, fiquei naquela biblioteca ali na São Luís, a biblioteca pública, estudando toda a viagem. E quando chegou no dia seguinte, 7 horas da manhã, bonito, no ônibus lá, da Panorama Turismo, cheguei lá, fomos lá de guia, recebendo o pessoal. 50% eram pessoas jovens, de 20 anos, que era a minha idade praticamente, e 50% era a tal da terceira idade, que naquela época, 40 anos, 45, já era uma pessoa de idade. Quando eu olhei assim, uma subindo de violão, a outra subindo de pandeiro, e eu adoro música, que sempre fui metida nesse lance aí de música e tal. Daí, quando me apresentei com o pessoal, maravilha, falei, olha, vocês saem aqui, quando chegar no ponto nós vamos tomar um cafezinho, depois eu vou dar uma explanação até chegar ao destino que era Guarapuava, que dormimos em Guarapuava para depois ir para Foz do Iguaçu. Isso tudo era rodoviário. Quando terminamos o café da manhã, na hora que eu entrei no ônibus, fui falar de, olha, nós vamos fazer isso, tantos quilômetros e tal. As meninas pegaram no violão. Como eu tive pai seresteiro, e eu sempre gostei, que eu toco bateria, eu toco percussão. Esqueci tudo aquilo que eu tinha estudado. Fomos cantando música até Guarapuava. Esse foi a minha primeira viagem. No dia seguinte nós fomos para Foz do Iguaçu. E assim eu comecei no turismo. É interessante porque eu trabalhava no banco, fazia teatro e nas horas vagas, feriados, finais de semana, ou então férias, fazia o quê? Turismo, porque eu nunca gostei de ficar parada. E aí esse foi o meu começo. Trabalhei muitos anos pela Panorama Turismo, foi uma época fantástica, maravilhosa. E nesse inteirinho eu trabalhava no banco, fazia teatro, fiz espetáculos. Em 1977 fiz um grande espetáculo aqui, que foi A Gota d'Água, e fui convidada para fazer espetáculo no Rio de Janeiro. E eu pensei comigo, o teatro dá bem, porque meu primeiro salário do teatro eu comprei um telefone, naquela época assim era muito difícil alguém ter um telefone. E eu peguei e falei assim, uma coisa, eu vou ver se eu consigo transferência. Transferiram para o Rio de Janeiro, e lá o que eu fazia? Trabalhava no banco, à noite fazia teatro, de vez em quando eu cantava na noite, e final de semana era o quê? Guia de turismo local, atendendo várias operadoras aqui, que naquela época eram poucas, que era a Panorama Turismo, Pomptour, Transatlântica, tinha a Gastur que fazia muito internacional, tinha o Welcome também, que fazia muito internacional, tinha algumas outras, tinha a Transatlântica, que também trabalhava com rodoviário, tinha a Visual, nossa, a Visual também era muito forte nesse ramo, e eu atendia praticamente essas operadoras no Rio de Janeiro como guia local, e fazíamos todo o nosso trabalho de guia local lá, que eu já era conhecida aqui em São Paulo. Depois fiquei no Rio de Janeiro muitos anos, 11 anos trabalhando, e continuei fazendo esse tipo de trabalho, que era férias, feriados. Se eu não tinha espetáculo, eu vinha a São Paulo para passear com eles. Quando foi em 1987, mais ou menos, eu retornei para São Paulo e fiquei um ano trabalhando, em 1985, trabalhando só de guia. Como
chegou uma operadora nova na época, que era a CVC, e ela estava se erguendo no mercado. O que eu fiz? Bom, eu vou fazer a Panorama, e a Panorama estava dando estava descendo um pouquinho, e a CVC era o auge. Como que tinha muito conhecimento com o pessoal da CVC, trabalhei 1 ano na CVC de guia de turismo. Isso todo no turismo, sempre trabalhei de guia. Quando eu não tinha nada para fazer, na época que eu estava em São Paulo de guia, o que eu fazia? Eu ia às vezes na agência, na Panorama, ajudar o pessoal a vender, porque naquela época as pessoas não conheciam, não tinha esse conhecimento que se tem hoje. Naquela época era revista, não tinha Google. Então a gente andava com folhetos para mostrar para o cliente, folhetos e mais folhetos. Então não existia esse lance assim de vem aqui, olha esse filme que bonito. Não, para filmar também, quem é que tinha uma filmadora? Era tudo muito caro, então era no blá blá blá, mas tentando com que a pessoa, hoje se vende sonhos, sempre vendendo sonhos, mas assim, era mais sonho ainda, porque quem estava vendendo também estava sonhando. Aí eu fiquei ajudando também, ajudei muito na Panorama, mas sem ganhar nada. Aquela semana que eu não tinha que fazer nada, eu ia lá, ajudava. Aí que eu consegui? Conhecimento do que era uma empresa, total, porque eu ajudei, fiz uma coisa interessante, gente. Quando eu voltei do Rio de Janeiro, isso é muito, para mim foi uma coisa muito legal. Eu comecei a trabalhar de guia de turismo e tinha dia que eu não fazia nada. Um belo dia cheguei na Panorama e vi umas tintas, umas latas de tinta. Eu falei, essas latas de tinta é para quê? Aí o Paulo, que era um dos diretores da Panorama, chegou e falou assim, nós vamos pintar aqui. Eu falei assim, quanto que é que estão cobrando de você? Ele falou o valor lá. Eu falei, cobra metade e pinta isso daqui. E você não vai ter dor de cabeça. Falou como? Eu falei, de 6 latas, pode deixar 4, eu entro às 7 horas da noite e saio de manhã e você não vai ter dor de cabeça. Eu pinto cada dia um espaço, e naquela época a Panorama era na São Luís, e tinha a parte do escritório que era em cima, e era bem grande. Cada noite eu pinto um escritório desse, uma sala dessa. E assim foi. Conclusão. Eu não estava fazendo nada, ganhei um dinheirinho bom. Bom, gente, não foi pouco não, foi bom. Depois a outra empresa, Transatlântica, ficou sabendo, lá fui eu, pintei também. Por quê? A gente era de confiança, pintava à noite, quando as pessoas chegavam de manhã, estava tudo pintado. E como eu estava voltando, falando em operadoras, eram poucas operadoras. Eu sou de uma época que tinha 1.500 agências de viagens. Nenhuma operadora tinha agência de viagem. Panorama tinha uma loja, mas era uma operadora, mas só tinha uma loja. Então as agências vendiam essas operadoras. Olha, quando eu estava já mais ou menos sabendo um pouquinho de cada coisa dentro da parte operacional, administrativa da empresa, eu peguei e resolvi fazer a parte comercial. Vamos fazer a parte comercial. Então, dei uma estudada aonde tinha os bairros. Então, fui separando as agências por bairros e mostrei também que a gente poderia fazer o primeiro dia que você vai visitar uma empresa, você demorava uma meia hora. Depois, quando você ia na segunda, terceira, quarta vez, você já ia e era o carro, o porta-mala do carro, ele era cheio. A gente parava o carro no estacionamento e fazia como se fosse um quadrado para voltar para o próprio estacionamento. Pegava uma mala, enchia de panfleto para mostrar para as agências de viagem, que naquela época não existia lojas de operadoras. Era agência de viagem que vendiam as operadoras. Tanto é que isso era um acordo entre eles, entre os empresários. Isso não era uma lei, isso era um acordo entre os empresários. E era uma época também muito difícil de se abrir uma agência de viagens, porque você tinha que ter um fundo depositado no banco, porque todas as agências naquela época, por isso que eram poucas agências, elas tinham que ter, elas eram meia consolidadora, então elas tinham as passagens que elas vendiam e eram tudo manuais. Os bilhetes aéreos eram todos manuais, as grandes companhias aéreas eram todos manuais, então tinha muitas agências que vendiam essa parte aérea e tinha que fazer o bilhete manual. E daí tinha algumas consolidadoras também. E as operadoras combinaram de não vamos abrir agência de viagens. E assim
Eu fiquei na Panorama, esse daí eu estou contando o meu retorno, quando eu voltei do Rio de Janeiro, eu fiquei um pouco lá. Como tinha conhecimento com o pessoal, a CVC estava crescendo, o que eu fiz? Eu fui ser guia de turismo na CVC Turismo, na CVC Viagens. Cheguei lá, Rose Barilli, que era a responsável dos guias, eu fui convidado por ela e fiquei 1 ano trabalhando lá na CVC, mas de guia direto. Eu tinha deixado o Rio, porque eu peguei um estresse muito grande, também trabalhando igual eu trabalhava no banco, fazia teatro, cantava lá na noite. Final de semana era guia de turismo, tinha que acontecer alguma coisa. E aí eu voltei para São Paulo, resolvi deixar tudo, porque eu peguei um estresse, fiquei quase 6 meses sem trabalhar. Vim para São Paulo, mas me falaram assim, você tem que fazer alguma coisa que envolva uma série de coisas. E guia de turismo é isso. Ele envolve, você é psicólogo, você é cantor, você é atriz, você é artista, né? Porque você tem que passar para o cliente aquilo que você está mostrando. Então tem que ter um conhecimento muito grande daquilo que você está mostrando e também mostrar que aquilo é maravilhoso. Não que não seja, mas ele é mais além do que. Aí vim, fiquei aqui, trabalhei na Panorama, na Panorama, depois eu fui para a CVC, porque a CVC era o pulo do momento. Era que estava tendo mais, ela estava crescendo. Então, enquanto a Panorama tinha 50 ônibus, por exemplo, que o forte era rodoviário, a CVC saía com 150. E daí, em 1985, eu sofri um acidente de excursão também, mas fiquei 1 mês até com o pessoal lá, foi na Rota de Joinville, com o pessoal dessa operadora da CVC, fiquei lá com o pessoal. Quando eu voltei, falei, eu quero viajar logo, porque eu não quero essa história de traumatizada, não. Se eu não viajar logo, aí é capaz de ficar traumatizado. Viajei logo, tal, maravilha, sem problema nenhum. Quando foi em julho, nós tínhamos um lance assim que a gente pegava um grupo, todo mundo queria fazer Rio Grande do Sul, porque dava dinheiro, naquela época dava muita grana em termos de comissões. Aí eu preferia fazer o Rio, porque eu já tinha morado no Rio, então o que se ganhava em 15 dias para fazer o Sul, eu ganhava em 7 dias fazendo o Rio de Janeiro. Porque eu já conhecia toda a trama do Rio de Janeiro. Então eu preferia fazer Rio. Eu estava fazendo o Sul, quando eu voltei do Sul, eu parei em Curitiba e me ligaram dizendo que eu ia ter que virar. O que era virar? Um guia ia levar, trazer o pessoal de São Paulo até Curitiba para um novo grupo, que nesse grupo, nesse dia, para mim, ia para Assunção, e eu, com o meu grupo, entregava para o guia trazer para São Paulo esse restante, porque saía, almoçava em Curitiba, vinha embora direto, chegava à noite e encerrava-se o grupo. Como eu tinha sofrido, contei o acidente, porque eu sofri um acidente em outubro, mas eu tive um problema no nervo ciático. Então, dependendo se eu andava muito, ele dava uma puxada e ele demorava um pouco. E eu tinha que fazer fisioterapia. E nesse dia estava marcado, eu falei, era alta temporada, eu faço fisioterapia, no dia seguinte eu dou a virada, vou para o Sul de novo. Não queria não, porque para mim era, eu ia de quinta a domingo para o Rio e Sul 15 dias, olha que maravilha. Em 2 semanas eu ganhava o dobro que eu ganhava para o Sul. E daí um dos diretores lá na época, que não está mais na CVC, falou, então você está despedida. Eu falei, não sou nem funcionária, porque eu sempre fui assim. Eu não sou funcionária não, rapaz, eu sou prestadora de serviço, só posso largar o grupo aqui. Mas claro, eu jamais iria largar. Conclusão, o guia que levou teve que ir embora para Assunção e eu falei que não ia trazer o grupo, mais óbvio que o turista não tem nada a ver com isso, trouxe o turista até São Paulo e no dia seguinte eu não fui fazer o que eu tinha que fazer pela CVC, mas no meio do caminho eu recebi uma ligação da Panorama Turismo e de uma outra empresa na época, que representava a URB aqui, a Dominus Turismo, que já sabia que eu tinha falado lá em Curitiba, porque você sabe que rádio peão, gente, é uma coisa fora do normal. Um guia passa para o outro e de Curitiba para cá tinha um posto que chama Petropem e era onde a gente parava. Aí quando eu cheguei lá, eu recebi um recado, porque naquela época não existia tecnologia que hoje você tem esse celular maravilhoso. Recebi um recado do dono do Petropem que ele falou, dá uma ligadinha lá para São Paulo que estão querendo falar com você. Eu falei, quem ligou primeiro, a Panorama ou a Dominus?
Ah, foi a Dominus, peraí. Aí liguei para a Dominus. Ah, você vai fazer o sul do Brasil? E liguei para Panorama em seguida. Aí o menino falou assim, o rapaz ainda falou, ah, não, nós temos que você faça o sul do Brasil. Eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou para a Dominus, faço, e na volta eu volto para Panorama, porque a Dominus ela também já estava caindo um pouco. E assim eu continuei, fiquei 1 ano viajando de guia para a CVC, depois eu resolvi fazer o seguinte, dar uma assessoria nas agências. Então, por exemplo, eu sempre fui muito boa datilógrafa, e era isso naquela época, voucher, era datilografado nome por nome, gente, não é como hoje não. Naquela época era assim. Pegava a lista de passageiro que vai sair e a gente ia lá na maquininha, botava voucher por voucher, nome por nome datilografado. Então eu fiz isso na Transatlântica, ajudei um pouco a visual. Sentava lá e eu entrava, tipo, durante o dia, à noite eu ia para uma, depois durante o dia ia para outra, onde tivesse serviço eu ia. Eu dava assessoria geralmente na época de temporada. Então eu fazia novembro, dezembro, janeiro nenhuma, ao mesmo tempo em 3, 4, e junho, julho e agosto eu fazia também nas mesmas. E comecei a fazer isso, durante a semana eu voltei a fazer teatro. Voltei a fazer teatro, maravilha, tal, não sei o que, fiquei um tempo só nessa jogada. Viajava uma vez ou outra, tal, mas o meu forte era teatro. Em 1995, antes disso, existia, as operadoras começaram, as passagens aéreas começaram a baixar e as operadoras começaram a vender parte aérea muito para o Nordeste e começaram a colocar base no Nordeste. Nessa época, os bases ganhavam 10% do bruto do receptivo. Você imagina o que é ganhar 10% do bruto de um receptivo? Com a quantidade de pessoas que o Nordeste recebia, principalmente Fortaleza, Natal, Porto Seguro, era uma coisa de louco. E eu estava aqui trabalhando no meu teatro, de vez em quando eu fazia uma viagem ou outra. Aí eu recebi uma ligação da Rose Barilli, lá da CVC, se eu não queria ser base em Natal. Eu falei, base em Natal? Eu já CVC. Eu já estava fazendo teatro e era o que eu gostava, já estava bem fixa no negócio aqui. Porque naquela época teatro, os atores de teatro era diferente dos atores de TV. Quem fazia teatro, quem fazia TV, fazia TV. E eu peguei e falei assim, sabe uma coisa, acho que eu vou. Aí me convidaram a fazer o Nordeste. Aí quem me convidou foi o Cleiton Armelin, na época ele era gerente comercial, e o Guilherme Paulos, que era o proprietário da CVC Turismo, CVC Viagens. Aí falei, acho que vou. Deixei aqui nos ensaios, não estreiei. Cheguei pro pessoal e falei, ó, vou ficar 1 ano para mim, porque eu pensei comigo, fica 1 ano, olha que maravilha. Já dá para guardar uma grana, porque você fica hospedado em hotel, recebe tudo e não paga nada. Então, além da diária, ainda você vai receber o percentual do receptivo, que maravilha. Fui para lá, fiquei 1 ano, terminava a temporada, terminava o meu trabalho em novembro, começando a temporada. Quando eu cheguei lá, aí avisei aqui que eu vim embora e não, você não pode ficar mais até março. Espera aí, fica até março, pelo menos a temporada. Fiquei. Chegou março, eu vim embora. Aí Guilherme e Cleiton pediram para se eu queria abrir um receptivo em Natal. Eu pensei e fiz assim, não, como eu adoro desafios, vamos nessa. Aí abri a Potiguar Turismo em Natal em 1997. Eu abri o receptivo, falei, vou abrir aqui num cantinho. Eu tenho uma grana para ficar 6 meses para trabalhar, caso eu não receba nada, eu não consiga nada, eu tenho a quem pagar, porque a criação é outra, né? Você não pode ficar devendo para ninguém. Aí, conclusão, para quem ia ficar 1 ano, hoje estou há 24 anos Potiguar e 26 anos, 2 anos que eu fiquei como base da CVC lá em Natal, e estou como receptivo da Potiguar Turismo há 26 anos em Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Mas o que eu tive assim, é uma experiência fantástica. Nossa, aí vocês vão falar, ela veio para São Paulo para ser atriz. Tudo na minha vida que eu quis fazer, eu fiz. Tudo, eu nunca deixei de fazer nada, nada. Eu sempre falei assim, vamos fazer, vamos embora, vamos fazer aquilo, vamos embora. Teve altos e baixos no turismo, eu tive problemas assim. Teve mortes nas excursões. A primeira morte, por exemplo,
foi pela Panorama, que foi uma viagem que eu fiz para cidades históricas, que a gente até brinca que é cidades histéricas, né? Porque é santo e santo e santo, histórias mais história que é lá, e Salvador, que são histórias profundas, maravilhosas. As nossas histórias que infelizmente estão deixando. Então, a nossa cultura, a nossa história está morrendo. Mas foi em São João del Rei, nunca esqueço. A turista chegou para mim e ela falou, e era turista que já tinha conhecido o mundo, falou para mim assim: eu hoje posso morrer. Ela tinha tido até um AVC há 10 anos atrás daquele dia de passeio. Ela puxava o lado direito. Ela falou: eu hoje, se Deus quiser me levar hoje, Ele pode me levar. Eu conheço o mundo todo, mas o meu maior sonho era conhecer São João del Rei. Então eu conheci São João del Rei. Quando foi na madrugada, ela veio a falecer. Agora, a primeira vez que tinha acontecido isso comigo. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Não é que alguém poderia morrer ou acontecer um acidente, não. Como eu sempre fui muito curiosa desde pequena, eu já sabia mais ou menos como que a gente saber. Lembra que eu contei no começo que eu não tinha nada para fazer, que eu ia na Panorama aprender o que fazer dentro de uma empresa? Então eu não sou administradora, eu estudei para ser atriz, eu fiz uma faculdade de comunicação para ser atriz, e aí hoje eu sou uma administradora. Então isso, a vida fez com que eu viesse a aprender as coisas da vida. Então assim, é maravilhoso, o turismo ele é fantástico, só que nós temos que lembrar que nós tratamos com seres humanos. Então nós temos que lembrar, principalmente no meu caso, que hoje eu faço um receptivo, e o guia de turismo também tem que lembrar que aquela pessoa que ela está passeando, ela ficou anos guardando aquele dinheiro. Não é de hoje não, gente. Isso antigamente também é a mesma coisa. Então ela tem um sonho de conhecer aquele local. Então nós temos que dar o melhor, a melhor qualidade. Nós temos que proporcionar o melhor passeio para aquela pessoa que guardou. E ela não tem ideia que além dela pagar a passagem, ela tem que comer, ela tem que conhecer uma praia nova. Então às vezes ela chega, nós já tivemos casos da pessoa chegar com R$250 para passar a semana. Então o que eu falava para o pessoal? Essa pessoa vai passear conosco, sim. Ela vai pagar metade do passeio, e quando chegar no restaurante, nós vamos pedir para a pessoa, para o restaurante servir um prato e cobrar a metade. Para fazer com que a gente percebe quando a pessoa não tem. Quando a pessoa é sacana, também percebe-se, porque pelo tempo que a gente tem de vivência com o ser humano, a gente já saca como que é a pessoa. Então a gente tem que dar qualidade também de trabalho e dar qualidade e prazer para que as pessoas possam passear, possam conhecer melhor. Tanto você dá um bom atendimento na agência, como você dá, porque o receptivo ele é o ponto final de qualquer operadora. A operadora produz, passa para as agências o que ela vai vender e nos entrega para que nós possamos receber esse turista que está indo lá sonhando de um passeio maravilhoso. Aí quando chegar lá, qualquer eventualidade que venha ocorrer, somos nós que temos que resolver. E ele tem que sair de lá encantado, não só com a cidade, não só com o receptivo, como com a agência que ele comprou, e agradecer a operadora que fez essa produção todinha. Isso é maravilhoso, não tem dinheiro que pague isso. E eu fui muito bem abraçada, muito querida, muito respeitada por ser mulher, que é muito difícil, muito respeitada, eu não tenho que me queixar. Passei por alguns, como diz o nordestino, perrengue, passei, porque teve pessoas que não aceitavam, porque eu estava como se eu estivesse mudando o turismo. Mas eu fui abraçada, eu tenho só que agradecer. Eu não tenho partido político, o meu partido é Partido do Turismo. Então eu abraço essa causa e vou dizer uma coisa para vocês: se você está querendo entrar no turismo hoje, você tem que abraçar essa causa muito, mas muito, porque não é fácil. Não é chegar no local, trabalhar e ir embora. O receptivo é praticamente não, é
24 horas. Porque nós temos gente chegando 24 horas. E nós temos turistas que de repente passam mal à noite. Nós somos eu chamo que o guia e nós, que fazemos o receptivo, somos o parente mais próximo daquele turista que está chegando naquela cidade que não conhece ninguém. Então ele tem uma dor de dente, ele vai ligar para quem? Para nós. Então você, se quiser trabalhar em turismo, você entra com garra, porque tudo na vida tem que ser com garra, com força e com amor. E dar valor àquilo que você faz. Primeiro você tem que saber o que você quer. E segundo, dar esse amor e receber para que todos possam chegar para você um dia e falar assim: muito obrigada pelo que você pôde me oferecer nessa viagem.